Primo Levi, os afogados e os sobreviventes, os delitos, os castigos, as penas, as impunidades. Capítulo 4. Comunicar. O termo incomunicabilidade, tão em voga nos anos 70, jamais me agradou. Em primeiro lugar, porque é um monstro linguístico. Em segundo, por razões mais pessoais. No mundo normal de hoje, aquele que por convenção e por contraste chamamos de civilizado ou de livre, quase nunca acontece chocarmos-nos contra uma barreira linguística total. Encontramos-nos diante de um ser humano com o qual devemos absolutamente estabelecer uma comunicação, sob risco de vida, e não conseguirmos. Disso deu um exemplo famoso, mas incompleto. Antonioni, Um Deserto Vermelho, no episódio em que a protagonista encontra na noite um marinheiro turco que não sabe uma palavra de nenhuma língua senão a sua e tenta em vão se fazer entender. Incompleto porque de ambas as partes, mesmo daquela do marinheiro, a vontade de comunicar existe, ou pelo menos falta a vontade de recusar o contato. Segundo uma teoria em voga naqueles anos, e que me parece frívola e irritante, a incomunicabilidade seria um ingrediente inevitável, uma condenação perpétua inserida na condição humana, em especial no modo de viver da sociedade industrial. Somos mônadas, incapazes de mensagens recíprocas, ou só capazes de mensagens truncadas, falsas, desde a emissão, desentendidas na recepção. O discurso é fictício, puro ruído, véu postiço que recobre o silêncio existencial. Pobre de nós, somos nós mesmos, se, ou especialmente se, vivemos a dois. Parece-me que essa lamentação procede de preguiça mental e a revela. Certamente, encoraja-a num perigoso círculo vicioso, salvo casos de incapacidade patológica. Pode e deve comunicar-se. É um modo útil e fácil de contribuir para a paz alheia e a própria, porque o silêncio, a ausência de sinais, é por vezes um sinal, mas ambíguo, e a ambiguidade gera inquietude e suspeição. Negar que se pode comunicar é falso, sempre se pode. Recusar a comunicação é crime, para a comunicação e especialmente para aquela sua forma altamente evoluída e nobre que é a linguagem. Somos biologicamente e socialmente predispostos. Todas as raças humanas falam, nenhuma espécie não humana não sabe falar. Também sobre o aspecto da comunicação, ou melhor, da não comunicação, nossa experiência de sobreviventes é peculiar. É um cansativo costume nosso quando alguém, os filhos, fala de frio, de fome ou de cansaço. Vocês, o que sabem disso? Deveriam passar pelo que passamos. Por razões de bom gosto e de boa vizinhança, buscamos, em geral, resistir à tentação destas intervenções próprias de mil gloriosos, a qual, porém, para mim se torna imperiosa justamente quando ouço falar de comunicação malograda ou impossível. Abre aspas, deveriam passar pelo que passamos, fecha aspas. Não é comparável com o turista que vai à Finlândia ou ao Japão e encontra interlocutores alóglotas, mas profissionalmente ou mesmo espontaneamente gentis e bem-intencionados, que esforçam por entendê-lo e lhe ser úteis. De resto, quem é que num canto qualquer do mundo não balbucia um pouco de inglês? E os pedidos dos turistas são poucos, sempre os mesmos. Assim, as aporias são raras, e o quase não entendimento pode até ficar divertido como uma brincadeira. É certamente mais dramático o caso do imigrante, o italiano na América há 100 anos, o turco, o marroquino ou o paquistanês na Alemanha ou na Suécia hoje. Aqui não se trata mais de uma rápida incursão sem imprevistos, levada a efeito ao longo das trilhas bem testadas das agências de viagem. Trata-se de uma transplantação, talvez definitiva.
é uma inserção num trabalho que hoje raramente é elementar e no qual a compreensão da palavra pronunciada ou escrita é necessária. Comporta relações humanas indispensáveis com os vizinhos de casa, os lojistas, os colegas, os superiores no trabalho, na rua, no bar, com gente estranha de costumes diversos, muitas vezes hostil. Mas os corretivos não faltam. A própria sociedade capitalista é bastante inteligente para compreender que aqui seu lucro coincide amplamente com o rendimento do trabalhador de fora e, portanto, com seu bem-estar e sua inserção. É-lhe concedido trazer a família, ou seja, um pedaço da pátria. Bem ou mal é providenciado um alojamento. Ele pode, às vezes deve, frequentar escolas de língua. O surdo mudo que desembarca do trem é ajudado, talvez sem amor, não sem eficiência, e em breve readquire a palavra. Nós vivemos a incomunicabilidade de modo mais radical. Refiro-me, em especial, aos deportados italianos, iugoslavos e gregos. Em medida menor, aos franceses, entre os quais muitos eram de origem polonesa ou alemã. Em alguns sendo alsacianos, entendiam bem o alemão, e há muitos húngaros que provinham do campo. Para nós, italianos, o choque contra a barreira linguística ocorreu dramaticamente já antes da deportação, ainda na Itália, no momento em que os funcionários da segurança pública italiana nos cederam, com visível relutância, aos SS, que em fevereiro de 1944 se arrogaram a gestão do campo de triagem de Fossoli, perto de Modena. Logo nos demos conta, desde os primeiros contatos com os homens desdenhosos com distintivos negros, de que saber ou não alemão era um divisor de águas. Com quem os compreendia e lhes respondia de modo articulado, instaurava-se uma aparência de relação humana. A quem não os compreendia, os homens de negro reagiam de um modo que nos espantou e amedrontou. A ordem, que havia sido pronunciada com a voz tranquila de quem sabe que será obedecido, era repetida em voz alta e enfurecida, depois berrada a plenos pulmões, como se fazia com um surdo, ou melhor, um animal doméstico, mais sensível ao tom do que ao conteúdo da mensagem. Se alguém hesitava, hesitavam todos, porque não compreendiam e estavam aterrorizados, vinham os golpes, e era evidente que se tratava de uma variante da mesma linguagem. O uso da palavra para comunicar o pensamento, este mecanismo necessário e suficiente para que o homem seja homem, tinha caducado. Era um sinal. Para eles, não éramos mais homens. Conosco, como com vacas ou mulas, não havia diferença substancial entre o berro e o murro. Para que um cavalo corra ou pare, mude de direção, puxe ou pare de puxar, não é preciso negociar com ele ou dar-lhe explicações minuciosas. Basta um dicionário constituído de uma dúzia de signos, diferentemente combinados, mas unívocos, não importa se acústicos, táteis ou visuais. Tração das rédeas, aguilhões das esporas, gritos, gestos, golpes de chicote, estalos dos lábios, pancadas no dorso, tudo serve igualmente. Falar com o cavalo seria uma ação estúpida, como falar sozinho, ou um patetismo ridículo. O que ele compreenderia? Narra Marzalek em seu livro Mauthausen, publicado em Milão em 1977, que nesse lager, ainda mais diversificado linguisticamente do que Auschwitz, o chicote se chamava Der Dolmetscher, o intérprete, aquele que se fazia compreender por todos. De fato, o homem inculto e os alemães de Hitler, especialmente os SS, eram terrivelmente incultos, não tinham sido educados ou tinham sido mal. Não se sabe distinguir nitidamente entre quem não compreende sua língua e quem não compreende tout court. Martelara-se na cabeça dos jovens nazistas que no mundo existia uma só civilização, a alemã. Todas as outras, presentes ou passadas, só eram aceitáveis na medida em que contivessem alguns elementos germânicos. Por isso, quem não compreendia nem falava alemão era um bárbaro por definição.
se obstinava em tentar expressar-se em sua língua, ou melhor, em sua não língua, era preciso fazê-lo calar-se a sopapos e repô-lo em seu lugar, a puxar, a carregar, a empurrar, porque não era um mensch, um ser humano. Vem-se à memória um episódio eloquente. No local de trabalho, o capo novato de uma brigada, constituída prevalentemente de italianos, franceses e gregos, não havia percebido que às suas costas se aproximavam dos mais temíveis vigilantes SS. Voltou-se de uma só vez, perfilou-se desconcertado e enunciou a Meldung, informação prescrita, comando 83, 42 homens. Em sua perturbação, dissera exatamente Zuidwegman, homens. O soldado corrigiu em tom severo e paterno. Não se diz assim, disse Zuidzighaftlink. 42 prisioneiros. Era um capo jovem e, portanto, merecedor de perdão, mas devia aprender o ofício, as conveniências sociais e as distâncias hierárquicas. O fato de não ser interpelado tinha efeitos rápidos e devastadores. A quem não lhe fala, ou só se lhe dirige com gritos que parecem inarticulados, você não ousa dirigir a palavra. Se você tem a sorte de encontrar a seu lado alguém com quem tem uma língua em comum, tanto melhor. Poderá trocar impressões, aconselhar-se, desafogar-se. Se não encontra ninguém, a língua se lhe esvai em poucos dias. E com a língua, o pensamento. Além disto, no plano mais imediato, não se entendem as ordens e as proibições. Não se decifram as prescrições, algumas fúteis e risíveis, outras fundamentais. Em suma, você se vê no vazio e compreende à própria custa que a comunicação gera a informação e que sem a informação não se vive. A maior parte dos prisioneiros que não conhecia o alemão, portanto quase todos os italianos, morreu nos primeiros 10 ou 15 dias de sua chegada. À primeira vista, por fome, frio, cansaço, doença. No exame mais atento, por insuficiência de informação. Se tivessem podido comunicar-se com os companheiros mais antigos, teriam se orientado melhor. Aprenderiam antes a obter roupas, sapatos, comida ilegal, a evitar o trabalho mais duro e os encontros, muitas vezes mortais, com os SS. A cuidar sem erros fatais das doenças inevitáveis. Não quero dizer que não morreriam, mas teriam vivido por mais tempo, tendo maiores possibilidades de recuperar o terreno perdido. Na memória de todos nós, sobreviventes, sofrivelmente poliglotas, os primeiros dias de Lager ficaram impressos sob a forma de um filme desfocado e frenético, cheio de som e de fúria, e carente de significado. Um caleidoscópio de personagens sem nomes, nem face, mergulhados num contínuo e ensurdecedor barulho de fundo, sobre o qual, no entanto, a palavra humana não aflorava. Um filme em cinza e negro, sonoro, mas não falado. Em mim mesmo e nos outros sobreviventes, notei um efeito curioso desse vazio e dessa carência de comunicação. 40 anos depois, ainda recordamos de forma puramente acústica palavras e frases pronunciadas em torno de nós em línguas que não conhecíamos nem depois aprendemos. Para mim, por exemplo, em polonês ou húngaro. Ainda hoje me lembro de como se enunciava em polonês não meu número de controle, mas o do prisioneiro que me precedia na listagem de um certo alojamento. Um emaranhado de sons que terminava harmoniosamente como se indecifráveis cirandas infantis em algo como Stergisch Stere. Hoje sei que essas duas palavras querem dizer 44. Com efeito, naquele alojamento eram poloneses, os distribuidores de sopas e a maior parte dos prisioneiros, e o polonês se tornara a língua oficial. Quando se ouvira o próprio número, era preciso estar pronto, com o prato estendido para não perder a vez, e por isso, para não ser colhido de surpresa, convinha levantar-se ao ser chamado o companheiro com o número de controle imediatamente anterior.
Aquele Steri funcionava como a campainha que condicionava os cães de Pavlov, provocava uma imediata secreção de saliva. Esses sons estrangeiros se inscreveram em nossas memórias como sob uma fita magnética vazia, em branco. Do mesmo modo, um estômago faminto assimila rapidamente até um alimento indigesto. O sentido deles não nos ajudou a recordá-los, porque para nós não tinham sentido. No entanto, muito mais tarde, recitamo-los para pessoas que os podiam compreender, e um sentido tênue e banal eles o tinham. Eram imprecações, blasfêmias, pequenas frases contidas, cotidianas, repetidas com frequência, tais como: que horas são? Não posso andar, ou me deixe em paz. Eram fragmentos arrancados à indistinção, fruto de um esforço inútil e inconsciente de captar um sentido no insensato. Também eram o equivalente mental de nossa necessidade corpórea de nutrição, que nos levava a buscar cascas de batatas nas imediações das cozinhas. Pouco mais do que nada, melhor do que nada. Também o cérebro subalimentado sofre de uma fome específica. Ou talvez essa memória inútil e paradoxal tinha um outro significado e um outro escopo. Era uma preparação inconsciente para o depois, para uma sobrevivência improvável e na qual cada migalha de experiência se tornaria uma peça de um amplo mosaico. Narrei nas páginas iniciais de A Trégua um caso extremo de comunicação necessária e malograda, o do menino Hurbinek, de 3 anos, talvez nascido clandestinamente no lager, a quem ninguém tinha ensinado a falar e que experimentava uma exigência intensa de falar, expressa por todo o seu pobre corpo. Também sob este aspecto, o lager era um laboratório cruel, em que se podia assistir a situações e comportamentos nunca vistos antes, nem depois, nem em outra parte. Eu aprendera algumas palavras de alemão poucos anos antes, quando ainda era estudante, com o único objetivo de entender os textos de química e de física. Por certo, não para transmitir ativamente meu pensamento, nem para compreender a linguagem falada. Eram os anos das leis raciais fascistas, e um encontro meu com um alemão ou uma viagem à Alemanha pareciam eventos muito pouco prováveis. Atirado em Auschwitz, não obstante a confusão inicial, antes, talvez, exatamente graças a ela, compreendi muito bem que meu limitadíssimo Wortschatz se tornara um fator essencial de sobrevivência. Wortschatz significa patrimônio lexical, mas, literalmente, tesouro de palavras. Jamais um termo foi tão apropriado. Saber o alemão era a vida. Bastava olhar ao redor. Os companheiros italianos que não o compreendiam, isto é, quase todos, salvo alguns triestinos, afogavam-se um a um no mar tempestuoso do não entendimento. Não entendiam as ordens, recebiam murros e pontapés sem compreender por quê. Na ética rudimentar do campo, estava previsto que um golpe se justificasse, de algum modo, para facilitar o estabelecimento da corrente transgressão-punição, arrependimento. Assim, muitas vezes, o capo ou seus adjuntos faziam acompanhar a pancada com um grunhido. Sabe por quê? A que se seguia uma sumária comunicação do delito. Mas para os novos surdos mudos, esse cerimonial era inútil. Refugiavam-se instintivamente num canto para protegerem as costas. A agressão podia vir de todas as direções. Olhavam ao redor com olhos confusos, como animais presos numa armadilha, e em que, com efeito, se haviam transformado. Para muitos italianos foi vital o auxílio dos companheiros franceses e espanhóis, cujas línguas eram menos estranhas do que o alemão. Em Auschwitz não havia espanhóis, ao passo que os franceses, mais precisamente os deportados da França ou da Bélgica, eram muitos. Talvez 10% do total em 1944. Alguns eram alsacianos, ou então judeus alemães e poloneses,
que no decênio precedente haviam buscado na França um refúgio que se revelara uma armadilha. Todos estes conheciam bem ou mal o alemão ou o Yiddish. Os outros, os franceses metropolitanos, proletários, burgueses ou intelectuais, tinham sofrido 1 ou 2 anos antes uma seleção análoga à nossa. Os que não compreendiam saíram de cena. Os restantes, quase todos metecos, a seu tempo acolhidos na França bastante mal, haviam conseguido uma triste desforra. Eram nossos intérpretes naturais, traduziam para nós os comandos e as advertências fundamentais da jornada: levantar, agrupar, em fila para o pão, quem está com o sapato estragado, 3 a 3, 5 a 5, etc. Por certo não bastava. Supliquei a um deles, um alsaciano, que me desse um curso privado e intensivo, distribuído em curtas lições ministradas em voz baixa, entre o momento do toque de recolher e aquele em que cedíamos ao sono. Lições que se pagariam com pão, outra moeda não havia. Ele aceitou, e creio que jamais se empregou o pão tão bem. Explicou-me o que significavam os berros dos capos e dos SS, os lemas anódinos ou irônicos escritos em gótico e afixados nos alojamentos, o que significavam as cores dos triângulos que trazíamos no peito sobre o número de controle. Assim pude observar que o alemão do lager, descarnado, gritado, coalhado de obscenidades e de imprecações, tinha somente um vago parentesco com a linguagem precisa e austera de meus textos de química e com o alemão melodioso e refinado das poesias de Heine, que me recitava Clara, uma de minhas companheiras de estudo. Não me dava conta, e só me dei conta disto muito mais tarde, de que o alemão do lager era uma língua própria. Para dizê-lo justamente em alemão, era Ort an Zeitgebunden, ligada ao lugar e ao tempo. Era uma variante particularmente bárbara daquilo que um filólogo judeu-alemão, Klepperer, tinha batizado como língua Terti Inspri, a língua do Terceiro Reich, inclusive propondo para a sigla LTI, em irônica analogia com as muitas outras NSDAP, SS, SA, SD, KZ, RKPA, WVHA, RSHA, BDM, caras à Alemanha de então. Sobre a LTI e sobre seu equivalente italiano, já se escreveu muito, mesmo da parte dos linguistas. É óbvia a observação de que, quando se violenta o homem, também se violenta a linguagem. E na Itália, não esquecemos as tolas campanhas fascistas contra os dialetos, contra os barbarismos, contra os topônimos do Vale da Osta, do Vale de Susa, do Alto Adige, contra a forma senhor, lei, servil e alienígena. Na Alemanha, as coisas andavam de outro modo. Já há um século, a língua alemã mostrara uma aversão espontânea pelas palavras de origem não germânica, de modo que os cientistas alemães se haviam esforçado por rebatizar a bronquite de inflamação dos canais de ar, o duodeno de intestino de 12 dedos e o ácido pirúvico de ácido queima-uva. Por isto, ao nazismo, que queria purificar tudo, restava muito pouco neste aspecto para purificar. A LTI diferia do alemão de Goethe, sobretudo por certos deslocamentos semânticos e pelo abuso de alguns termos, por exemplo, o adjetivo Volkisch, nacional popular, que se tornara onipresente e carregado de arrogância nacionalista, e um outro, Fanatic, cuja conotação mudara de negativa para positiva. Mas no arquipélago dos lager alemães se delineara uma linguagem setorial, um jargão, o lager-jargão, subdividido em subjargões específicos de cada lager e estreitamente
aparentado com o velho alemão das casernas prussianas e com o novo alemão dos SS. Não espanta que ele se mostre paralelo ao jargão dos campos de trabalho soviéticos, vários de cujos termos são citados por Solzhenitsyn. Cada um deles encontra seu correspondente exato no Lagerjargon. A tradução alemã do arquipélago Gulag não deve ter apresentado muitas dificuldades, ou se apresentou, não foram terminológicas. Era comum a todos os lager o termo muçulmano, atribuído ao prisioneiro irresistivelmente exausto, extenuado, próximo à morte. Propuseram-se para o fato duas explicações, ambas pouco convincentes: o fatalismo e as faixas na cabeça que podiam simular um turbante. Aquele termo está refletido exatamente, inclusive em sua ironia cínica, pelo russo Dokhodjaka, literalmente chegado ao fim, acabado. No lager de Ravensbrück, o único exclusivamente feminino, o mesmo conceito se expressava. Segundo me diz Lydia Hoff, com os dois substantivos opostos, Schmutzuk e Schmutztuk, respectivamente, imundície e joia, quase homófonos, um parodia o outro. As italianas não captavam seu sentido aterrorizante e, unificando os dois termos, pronunciava Smistik. Também prominente é termo comum a todos os subjargões. Sobre os proeminentes, os prisioneiros que fizeram carreira, falei amplamente em "É isto um homem?", sendo um componente indispensável na sociologia dos campos. Também existiam nos soviéticos, onde lembrei-o no terceiro capítulo, eram chamados pridurk. Em Auschwitz, alimentar-se se indicava com fressen, verbo que em bom alemão só se aplica aos animais. Para "vai embora", usava-se a expressão hau ab, imperativo do verbo abhauen. Este, em bom alemão, significa cortar, decepar, mas no jargão do lager equivalia a ir para o inferno, afastar-se. Sucedeu-me uma vez usar de boa fé esta expressão, pouco após o fim da guerra, para despedir-me de alguns educados funcionários da Bayer, depois de uma conversa de negócios. Era como se tivesse dito: "Agora vamos dar o fora". Olharam-me espantados. O termo pertencia a um registro linguístico diferente daquele no qual se desenrolava a conversação precedente, e certamente não é ensinado nos cursos convencionais de língua estrangeira. Expliquei-lhes que não tinha aprendido o alemão na escola, mas sim num lager de nome Auschwitz. Daí surgiu um certo embaraço, mas, estando eu no papel de comprador, continuaram a tratar-me com cortesia. Mais tarde me dei conta de que também minha pronúncia era tosca, mas deliberadamente não procurei melhorá-la. Pelo mesmo motivo, jamais quis retirar a tatuagem do braço esquerdo. O lager-jargon, como é natural, era fortemente influenciado por outras línguas que se falavam no lager e nas adjacências, pelo polonês, pelo yiddish, pelo dialeto silesiano, mais tarde pelo húngaro. Do ruído de fundo de meus primeiros dias de confinamento, logo emergiram, com insistência, 4 ou 5 expressões que não eram alemãs. Deviam indicar, pensei, alguns objetos ou ações básicas, como trabalho, água, pão. Estavam gravadas na memória, naquele curioso modo mecânico que descrevi acima. Só muito mais tarde, um amigo polonês me explicou, de má vontade, que simplesmente queriam dizer cólera, sangue de cão, raios, filho da puta e fudido. As 3 primeiras com função de interjeições. O Yiddish era de fato a segunda língua do campo, substituída mais tarde pelo húngaro. Eu não só não entendia, como só vagamente sabia de sua existência, com base em algumas citações ou histórias ouvidas de meu pai,
que por alguns anos havia trabalhado na Hungria. Os judeus poloneses, russos, húngaros, espantavam-se com o fato de que nós, italianos, não falássemos. Éramos judeus suspeitos, em quem não se podia confiar, além de sermos naturalmente badoglios para os SS e Mussolinis para os franceses, para os gregos e para os prisioneiros políticos. Mesmo deixando de lado os problemas de comunicação, não era cômodo ser judeu italiano. Como já se sabe, após o merecido sucesso do livro dos irmãos Singer e tantos outros, o Yiddish é substancialmente um antigo dialeto alemão, diferente do alemão moderno em termos léxicos e de pronúncia. Angustiava-me mais do que o polonês, que eu não compreendia em absoluto. Por que deveria compreendê-lo? Escutava-o com atenção tensa. Muitas vezes me era difícil entender se uma frase a mim dirigida ou pronunciada perto de mim era alemã ou Yiddish, ou ainda híbrida. Com efeito, alguns judeus poloneses bem intencionados se esforçavam por germanizar seu Yiddish o máximo possível, a fim de que eu os compreendesse. Do Yiddish respirado no ar, há um indício singular em se que isto é um uomo. No capítulo Kraus está transcrito um diálogo. Gouna, judeu francês de origem polonesa, se dirige ao húngaro Kraus com a frase Langsam du Bruder einer, langsam verstanden, que significa, traduzida palavra por palavra, devagar, tu estúpido, devagar, entendido? Soava um pouco estranha, mas me parecia justamente tê-la ouvido assim. Eram memórias recentes, escrevi em 1946 e a transcrevi tal e qual. O tradutor alemão não ficou convencido. Eu devia ter ouvido ou recordado mal. Após uma longa discussão epistolar, ele me propôs retocar a expressão, que não lhe parecia aceitável. Com efeito, na tradução logo publicada, ela aparece assim: Langsam du Bruder Hein, onde Henri é o diminutivo para Heinrich, Henrique. Mas, recentemente, num belo livro sobre a história e a estrutura do Yiddish, de Germain, descobri que é típica dessa língua a forma Kamoyer du Einer, estúpido tu. A memória mecânica funcionara corretamente. Nem todos sofriam em igual medida com a não comunicação ou com a pouca comunicação. Não sofrer com isto, aceitar o eclipse da palavra, era um sintoma infausto. Assinalava a aproximação da indiferença definitiva. Alguns poucos, solitários por natureza ou acostumados ao isolamento, já em sua vida civil, não davam mostras de sofrer, mas a maior parte dos prisioneiros que haviam superado a fase crítica de iniciação buscava defender-se, cada qual a seu modo. Uns mendigando migalhas de informação, outros propalando sem discernimento notícias triunfais ou desastrosas, verdadeiras, falsas ou inventadas, outros ainda esticando os olhos e os ouvidos para captar e tentar interpretar todos os sinais oferecidos pelos homens, pela terra e pelo céu. Mas a escassa comunicação interna se somava à escassa comunicação com o mundo exterior. Em alguns lager, o isolamento era total. O meu, Monowitz Auschwitz, podia considerar-se privilegiado nesse aspecto. Quase toda semana chegavam prisioneiros novos de todos os países da Europa ocupada, trazendo notícias recentes, muitas vezes como testemunhas oculares. A despeito das proibições e do perigo de ser denunciado à Gestapo, na enorme área de trabalho falávamos com operários poloneses e alemães, às vezes até com prisioneiros de guerra ingleses. Encontrávamos nas latas de lixo jornais velhos de dias anteriores e os líamos avidamente. Um arrojado companheiro meu de trabalho, bilíngue por ser alsaciano e jornalista de profissão, gabava-se até de ter feito uma assinatura do Volkscher Beobachter, o mais respeitado cotidiano da Alemanha de então. O que havia de mais simples?
tinha pedido a um operário alemão de confiança que fizesse a assinatura, trocando-o depois por um dente de ouro. Toda manhã, na longa espera do chamamento, nos reunia em torno dele e nos fazia um cuidadoso resumo das notícias do dia. Em 7 de junho de 1944, vimos irem ao trabalho os prisioneiros ingleses, e havia neles algo diferente. Marchavam em boa formação, empertigados, sorridentes, marciais, com um passo de tal modo vivo que a sentinela alemã que os escoltava, um miliciano não mais jovem, tinha dificuldades em segui-los. Saudaram-nos com um V de vitória. Soubemos no dia seguinte que por um aparelho de rádio deles, clandestino, tinham ouvido a notícia do desembarque aliado na Normandia. E foi um grande dia também para nós. A liberdade parecia ao alcance da mão. Mas na maior parte dos campos as coisas eram muito piores. Os recém-chegados provinham de outros láger ou de guetos, por sua vez separados do mundo, e por isto só traziam as horrendas notícias locais. Não se trabalhava, como nós, em contato com trabalhadores livres de 10 ou 12 países diferentes, mas em estabelecimentos agrícolas, em pequenas oficinas, em pedreiras ou areais, ou ainda em minas. E nos lager minas, as condições eram as mesmas que levavam à morte os escravos de guerra dos romanos e os índios submetidos pelos espanhóis, de tal modo mortíferas que ninguém voltou para descrevê-las. As notícias do mundo, como se dizia, chegavam vagas e espaçadas. Os prisioneiros se sentiam esquecidos como os condenados deixados à morte nas oblités da Idade Média. Aos judeus, inimigos por antonomasia, impuros, semeadores de impureza, destruidores do mundo, estava vedada a comunicação mais preciosa, aquela com a região de origem e com a família. Quem experimentou o exílio em uma qualquer de suas tantas formas, sabe quanto se sofre com esse corte vital. Daí nasce uma impressão mortal de abandono e também um ressentimento injusto. Por que não me escrevem? Por que não me ajudam? Eles que estão livres? Tivemos a oportunidade de entender bem, então, que do grande continente da liberdade, a liberdade de comunicar é uma província importante. Como acontece com a saúde, só quem a perde avalia quanto vale. Mas a perda não se dá somente em nível individual. Nos países e nas épocas em que se impede a comunicação, murcham todas as outras liberdades. Morre, por média, a discussão, graças à ignorância das opiniões alheias. Triunfam as opiniões impostas. É um exemplo disso a ensandecida genética pregada na União Soviética por Lysenko, que, na falta de discussões, seus contraditores foram exilados na Sibéria, comprometeu as colheitas por 20 anos. A intolerância tende a censurar, e a censura aumenta a ignorância das razões alheias. E, portanto, a própria intolerância é um círculo vicioso, rígido, difícil de romper. A hora semanal em que nossos companheiros políticos recebiam a correspondência de casa era, para nós, a mais desconsolada. Aquela em que sentíamos todo o peso de ser diferentes, estranhos, separados de nosso país, ou antes do gênero humano. Era a hora em que sentíamos a tatuagem queimar como uma ferida, invadindo-nos como uma avalanche de lama, a certeza de que nenhum de nós retornaria. De resto, mesmo que nos fosse concedido escrever uma carta, a quem a endereçaríamos? As famílias dos judeus da Europa tinham desaparecido, estavam dispersas ou destruídas. A mim, narrei-o em Lilith, de 1981. Me coube a raríssima sorte de poder trocar algumas cartas com minha família. Devo isso a duas pessoas muito diferentes entre si. Um velho pedreiro quase analfabeto e uma jovem corajosa, Bianca Guidetti Serra, que agora é uma conhecida advogada. Sei que esse foi um dos fatores que me permitiram sobreviver. Mas, como disse antes, cada um de nós, sobreviventes, sob muitos aspectos, é uma exceção.
coisa que nós mesmos, para exorcizar o passado, tendemos a esquecer.